Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje, dando início a uma série de aulas sobre polígonos, veremos o conceito, a nomenclatura, os tipos e os elementos de um polígono. Espero que vocês gostem e que vocês continuem assistindo até o final da aula, ok? Vamos lá? Polígonos. Conceito, nomenclatura, tipos e elementos. Vamos começar pelo conceito. O que é um polígono? Polígono é uma figura fechada, plana, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Aqui eu tenho 3 exemplos de polígono. Então, para ser um polígono, não basta ser linha. É como se fosse uma folha de papel cortada. E essa folha de papel, ela é feita por segmentos de reta, ou seja, pedaços de reta. Esses pedaços de reta, eles têm que se unir, formando vértices, pontas, tá? E essas pontas não podem ficar abertas e essas linhas não podem se cruzar. O que não seria um polígono? Por exemplo, se eu tivesse uma figura assim, com essa aberturinha, já não seria um polígono. Eu teria aqui um segmento de reta, 2, 3, só que essa ponta aqui não está se comunicando com a outra, ficou uma abertura. Quando eu tenho uma abertura, eu não posso chamar de polígono. Para ser polígono, as linhas têm que estar fechadas. Então, é o primeiro caso para que eu tenha um polígono. As linhas têm que estar fechadas e não podem se cruzar. Eu não posso ter, por exemplo, essa figura. Por quê? Olha, as linhas estão se cruzando. Se a linha se cruzar, não é caracterizado como polígono. Para ser polígono, não pode ter nenhuma abertura, as pontas têm que estar fechadas e as linhas não podem se cruzar. Aqui eu tenho um polígono com 3 lados, aqui um polígono com 4 lados e aqui um polígono com 5 lados, ok? Então, para ser polígono, tem que estar a figura fechada, plana. Por que plana? Não pode ser em 3D, não pode ser aumentada. É como se fosse uma folha de papel cortada. Não é só a linha, ela tem interior, tá? É como se fosse uma folha. E as linhas não podem se cruzar. Elas vão se tocar formando vértices, mas não podem se cruzar, ok? Nomenclatura. Nomenclatura são os nomes que os meus polígonos recebem de acordo com os lados e os ângulos que ele tem. Ele vai ter o mesmo número de ângulos e lados. Então, nós vamos contar os lados. Um triângulo, ele tem que ter 3 lados, olha. Um lado, 2 lados, 3 lados. Então, triângulo é um polígono de 3 lados. Quadrilátero. Professora, não pode chamar quadrado? O quadrado é um tipo de quadrilátero. Quadrilátero é uma figura de 4 lados, não necessariamente um quadrado. Então, eu tenho aqui um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então, o quadrilátero é uma figura que tenha 4 lados. Pentágono. Penta, lembra do futebol? Penta, 5. 5 lados. Então, uma figura que tenha 1, 2, 3, 4, 5 lados é um pentágono. Hexágono. Lembra do futebol? O que a gente está almejando? 6 vitórias, né? Nós somos penta, queremos ser hexa. Então, hexágono, 6. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Heptágono. O heptágono tem 7 lados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Octógono. Octógono é uma figura plana, fechada, que tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Então, esse octo quer dizer 8. Eneágono. Esse eneágono quer dizer 9 lados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Decágono. Decágono é uma figura com 10 lados. Esse deca quer dizer 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Decágono. Nós temos 11, 12, 13, 20 lados, 30 lados. Os mais conhecidos que a gente mais usa são esses. No final da aula eu vou deixar a relação com o nome de mais lados, tá ok? Mas para vocês entenderem, basta esses 10 aqui que são os mais utilizados, ok? Polígonos côncavos, ou seja, não convexos. Nós dividimos os polígonos em côncavos e em convexos. Os côncavos também são chamados de não convexo. O que é um polígono côncavo ou não convexo? A definição é assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar dois pontos qualquer e vai unir esses dois pontos. Se na hora que você unir esses dois pontos, algum pedaço desse segmento de reta sair de dentro da figura, é porque esse polígono não é um polígono convexo, tá? É um não convexo, ó. Eu peguei um ponto do lado de cá, um ponto do lado de cá e vou traçar uma reta. O que aconteceu? Esse segmento de reta, fiquei com um pedaço fora do meu polígono. Quando isso acontece, é porque ele não é um polígono convexo. Ele é um polígono côncavo ou não convexo, ok? Isso vale para qualquer figura. Ó, um ponto aqui, um ponto aqui. Vou traçar aqui a minha reta. Sair de dentro do meu polígono. Um ponto aqui, outro ponto aqui. Saiu de dentro do meu polígono. Então, sempre que eu tenho dois pontos e traço um segmento de reta, e se algum pedaço ficar fora da minha figura, do meu polígono, quer dizer que ele não é convexo, tá? É um polígono não convexo. É fácil de identificar. Quando a gente olha uma figura que tem essas entradinhas assim, olha, tá? Tá vendo aqui, ó, tem uma entrada, faz uma figurinha assim, ó, em algum ponto dele, é côncavo. Tá ok? Polígonos convexos. Os polígonos convexos, eles não vão ter entrada. Eles têm pontas, tá? Mas não têm entradas. Eu vou ter reentrâncias, eu vou ter entradinhas, tá ok? E no polígono convexo, não. Todos os lados são para fora. E se eu traçar em qualquer lugar dentro da minha figura, o meu segmento de reta não vai sair. Não importa em que pontos sejam. Ó. O meu segmento de reta sempre vai estar dentro do meu polígono. Nesse caso aqui, eu sempre vou encontrar pontinhos que saiam. Ó. Eu ligando dois pontos vai sair. Aqui não, aqui todos ficarão dentro da minha figura. Não importa onde eu resolva pegar. Aí eu quero pegar nessa ponta aqui e nessa ponta aqui. Ó, vou traçar uma reta, ficou dentro do meu polígono, tá? Então, a diferença do polígono convexo para o polígono côncavo ou não convexo é que os convexos não vão ter reentrâncias, não vão ter entradinhas. E na hora que eu traçar eles não vão sair de dentro do meu polígono. E no polígono côncavo, eu sempre vou achar dois pontos que na hora que eu traçar uma reta entre esses dois pontos, eu vou acabar saindo do meu polígono. Nós utilizamos mais os polígonos convexos, ok? E nós vamos ver muitas coisas agora sobre eles. Vamos lá? Aqui nós temos os polígonos convexos, aqueles que não têm entrada, ok? Aqueles que eu posso traçar dois pontos dentro deles sem sair de dentro da minha figura. Então, dentro dos polígonos convexos, nós temos os irregulares e os polígonos regulares, que são polígonos irregulares, lados e ângulos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Dois ângulos iguais e este ângulo aqui é de 90 graus, é diferente dos outros dois. Então, quando eu tenho pelo menos um lado diferente ou pelo menos um ângulo diferente, eu digo que esse polígono é irregular. Aqui no caso eu tenho quatro ângulos iguais. Os quatro ângulos são ângulos de 90 graus, mas eu tenho lados diferentes. Esse lado é igual a esse, mas é diferente desse aqui. Esse aqui é igual a esse, é um quadrilátero, mas ele não é considerado um polígono regular, porque ele tem lados diferentes, ângulos iguais, mas lados diferentes. E esse losango tem quatro lados iguais. Poderia ser considerado um polígono regular? Não. Por quê?
Porque embora ele tenha os 4 lados iguais, ele tem ângulos diferentes. Ó, esse ângulo aqui é bem maior que esse. Ó. Aqui a abertura é pequena, aqui a abertura é bem maior. Então, quando eu tenho ângulos diferentes, eu não posso dizer que o meu polígono é regular. Eu digo que ele é um polígono irregular. Para ser regular, ele tem que ter tanto os lados quanto os ângulos iguais, tá? Aqui eu tenho os regulares, lados e ângulos iguais. Ó. Eu tenho 3 ângulos iguais e 3 lados iguais. No caso aqui, 3 ângulos de 60 graus, que se os lados são iguais, os ângulos também são. Tá? Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, cada ângulo aqui tem 60 graus. Aqui eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Ok, os 4 ângulos são iguais. E os lados também são iguais. Então, esse quadrilátero aqui, eu posso dizer que é um quadrilátero regular, ou seja, um quadrado. Tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Aqui eu tenho... Esse pentágono tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então, eu digo que ele é um pentágono regular. Os lados são iguais e os ângulos são iguais. Todo pentágono é regular? Não. Eu tenho um pentágono com medidas diferentes e ângulos diferentes, tá? Todo quadrado é regular? Sim, todo quadrado é regular. O quadrado tem que ter exatamente, para ser chamado de quadrado, ele tem que ter os lados e os ângulos iguais, ok? Todo triângulo é regular? Não. Esse aqui, por exemplo, não é. Tá? Esse aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto e 2 ângulos diferentes. Então, para que eu considere um polígono regular, ele tem que ter os lados com a mesma medida e os ângulos com a mesma medida, tá? Aqui foi só exemplo, claro que tem outros, tá ok? Elementos do polígono. Aqui nós temos um polígono, no caso um pentágono, que ele tem 5 lados, e nós vamos ver os elementos, que são os vértices, os lados, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. Vamos ver com calma cada um deles, que vocês vão entender todos eles. O meu polígono tem vértices. Vértices são as pontas, são os encontros de 2 segmentos de reta. Aqui eu tenho o vértice A, aqui eu encontrei o segmento com outro segmento, fiz o vértice D. Aqui, essa pontinha aqui, o encontro de 2 segmentos é o vértice C, o vértice D e o vértice E. São as 5 pontas do meu polígono. Então, os vértices A, B, C, D e E. Agora, lados. Eu tenho 5 lados. Cada lado é formado por um segmento de reta, por um pedaço de reta. Aqui eu tenho um pedaço AB. Então, esse lado é o lado AB. Vou representar por um tracinho em cima que representa que tem início e fim. É um segmento de reta. Depois eu tenho esse lado aqui, que é o lado B até C. Então, é o lado B, C. Tem um outro segmento de reta que é esse aqui, ó, do lado C até o D. Então, é o lado C, D. Lado D até o E, esse segmento de reta, esse pedaço, esse lado, é o D, E. De reta, que é o E até o A, o lado E, A. Tá? Então, eu tenho 5 lados. É um pentágono, é uma figura com 5 lados e 5 segmentos de reta. Ângulos internos. O que é ângulo? É abertura, tá? No caso, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Conforme eu vou abrindo 2 segmentos de reta, eu vou tendo ângulos. No caso dos ângulos internos, são esses ângulos que ficam dentro do meu polígono, tá? Ó. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 ângulos internos. Como eu vou chamar esses ângulos internos? Eu posso colocar com a letra minúscula ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e o ângulo A. E posso representar os segmentos que formam o meu ângulo. Eu vou começar aqui pelo meu ângulo
Vou botar aqui o meu A com acento circunflexo. Esse acento circunflexo quer dizer que eu estou falando de ângulo. Sempre que vocês virem uma letra com acento circunflexo, quer dizer que é o ângulo formado pelo encontro de dois segmentos de reta, de dois pedaços, de dois lados. Formado por que lado? Pelo lado EA e pelo lado BA. Então, é o ângulo formado pelo EA, AB, sendo que eu estou falando do ângulo A, por isso ele está com acento. Qual outro ângulo que eu tenho formado aqui? O ângulo B. Então, ele vai ficar no meio, porque ele é o ângulo representado, e ele é formado pelo segmento AB, então é o ABC. Ele está no meio, ele foi formado por esses dois segmentos aqui, por esses dois lados. Qual o outro ângulo que eu tenho? O ângulo C. Ele foi formado pelo segmento BC, então é BCD. Tá? C é o ângulo. E esse D aqui? O ângulo D, vou botar aqui o acento circunflexo, que eu estou falando deste ângulo, ele é formado pelos segmentos C, D e ED. Então, vai ficar C, D, E. Formou esta abertura aqui, este ângulo. 2, 3, 4, está faltando um, que é o ângulo E. O ângulo E, ele é formado pelo DE, então é D, E, A. Esses são os ângulos internos. Mas eu tenho também os ângulos externos. Como são formados esses ângulos externos? Eles são formados pelo prolongamento de cada lado. Por exemplo, aqui eu tenho o lado BA. Se eu prolongar aqui, ó, vou prolongar, ó, sair de dentro da minha figura, prolonguei esse lado. Eu formei este ângulo aqui externo, ó, tá? Esse ângulo eu vou chamar de ângulo A, tá? Então, eu tenho o ângulo A, meu ângulo externo. Se eu prolongar esse meu lado A é aqui, ó, vou prolongar, hein? Ó, prolonguei. Formei aqui um outro ângulo. O ângulo E. Esse ângulo aqui do lado de fora. O ângulo E. Vou prolongar agora esse meu segmento de reta aqui D, ó. Ele vem, vai sair do meu polígono, ó, vai sair da minha figura. Formei um outro ângulo aqui fora, que é o ângulo D. Esse ângulo aqui de fora, ângulo D. Vou prolongar agora aqui o meu segmento de reta DC. Ó. Veio daqui, saiu, prolonguei e formei um outro ângulo aqui, que é o ângulo C maiúsculo. Eu tenho aqui o prolongamento, esse meu segmento de reta CB, vai sair direto, vai passar aqui e vai formar este ângulo aqui, ó, que é o ângulo B. Ok? E o ângulo B. Então, nós temos 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Como eu consigo esses ângulos externos? Prolongando o meu segmento de reta, tá? Ó, fui prolongando, prolongando e formei ângulos do lado de fora. Se vocês observarem, quando eu somo esse ângulo de dentro com esse ângulo de fora, o que acontece quando eu junto os dois? Eu fiquei com um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, isso quer dizer que a soma dos ângulos internos mais a soma do ângulo externo é igual a 180 graus. Sempre, professora, sempre. Sempre que eu fizer um prolongamento do meu lado e formar um ângulo externo, esse ângulo externo junto com o ângulo interno vai formar essa meia luazinha aqui, ó, que são 180 graus. Ó. Ângulo interno com ângulo externo, 180 graus. Ângulo interno com ângulo externo, 180 graus. Ângulo interno com ângulo externo, 180 graus. Então, fiz o prolongamento, tá? Do meu segmento de reta, formei um ângulo externo, ele junto com o ângulo interno vai dar 180 graus. Diagonais. O que são diagonais?
Diagonais é quando eu uno dois vértices, só que essa união não pode ser com o vértice que está do lado dele, não podem ser vértices consecutivos. O que é vértice? É ponta. Então aqui eu vou traçar as diagonais desse meu pentágono. Vou começar pelo A. Aqui está meu vértice A. Quem pode ser a diagonal desse meu vértice A? Pode ser o E? É vértice, mas não pode, porque esse aqui é lado. Eu não posso traçar a minha diagonal com quem está do meu lado, nem para o E e nem para o B, porque aí é lado. Ó. AE e AB são lados. Eu tenho que traçar do meu vértice A para outros vértices que não estejam do meu lado. Quem é que não está aqui do lado do A? O C. Ó, o AC é uma diagonal. Então, vou botar aqui. Diagonal AC. É um segmento de reta, do A até o C. Qual outro segmento de reta que eu posso ter aqui? Qual outra diagonal? Do A até o D. Ó. O AD ó, também é uma outra diagonal que está saindo do vértice A até o vértice D. Então, eu tenho o A, D. Professora, a diagonal AC é a mesma diagonal de CA? Ok. AC ou CA é a mesma coisa, é a mesma diagonal, o mesmo segmento de reta que está unindo dois vértices. Então, serve para um e serve para o outro. Então, eu, na verdade, já estou marcando CA. Quando eu marco AD, eu também já estou marcando D até o A. Agora, vamos para o vértice B. Do vértice B, eu posso ligar em quem? Posso ligar no A? Não, porque é lado. É consecutivo a ele, está do lado dele. Posso marcar no C? Não posso. Então, quem pode ser a diagonal do meu vértice B? Pode ser o vértice E, o vértice E que está em frente, e pode ser o vértice D, que também não está do lado dele. Tá? Então, eu posso fazer BE, do vértice B até o vértice E, posso fazer esse segmento de reta, e posso fazer o BD, do lado B, vértice B, até o vértice D. Posso ter esse outro segmento de reta aqui. Ó. Então, é uma linha diagonal, BE e BD. Bem, o C já foi feito até o A. Eu posso fazer do C até o E. Eu não posso fazer do C com D, nem do C com B. Eu posso fazer do C, do vértice C, até o vértice E. Ó, do vértice C até o vértice E. E do C até o A, posso? Posso, mas já está feito. Ó. Lembra que eu falei que o AC é a mesma coisa que CA? Então, já foi feito para cá, ficou faltando só do C até o E. C, E. Pronto, tracei as minhas diagonais. Tem mais alguma? Não. O D já tem duas, do C já saíram duas, do E já saíram duas, do B. Tá vendo? Porque ele vai e volta. Ele é contado como se fosse duas vezes. Ó. O A até o C, do C até o A. Mas é uma só. Do A até o D, do D até o A. Também uma, duas. Do E até o C, do C até o E, três. Do E até o B, do B até o E, quatro. E do B até o D e do D até o B, cinco. Pronto. Então, eu posso dizer que o pentágono é o único polígono que ele tem 5 ângulos, 5 vértices e 5 diagonais, tá ok? Ele é o único que vai ter o número de lados igual ao número de diagonais, só o pentágono. Professora, tem algum polígono que não dê para fazer diagonal? Sim, o triângulo. O triângulo é o único polígono que você não vai conseguir fazer diagonal. Por quê? Olha aqui, vou traçar um triângulo. Tá? Pronto. Aqui é o vértice A, é o vértice B e é o vértice C. Lembra qual é o conceito de diagonal? Eu tenho que ligar um vértice até outro vértice que não seja consecutivo, ou seja, que não esteja do lado dele. Quais são os vértices que estão do lado do A? O C e o B. Então, para cá eu não posso e para cá eu não posso. Por quê? Porque são lados. Isso aqui não é diagonal. Tem alguém em frente ao A? Não, não tem nenhum vértice em frente ao A. Eu tenho algum vértice em frente ao C? Não, só o lado. Ó. O B já está no mesmo lado que o C e o A está no mesmo lado que o C, então eu não posso. Então, sempre que eu vou traçar uma diagonal, nunca pode ser quem está do meu lado. Tá? No caso aqui, ó, o B, eu não posso traçar diagonal nem para o A e nem para o C. O D, eu não posso traçar diagonal nem para o C e nem para... Nunca para quem está ao lado. Tá? Então, o triângulo é uma figura que não tem diagonais. Tá? Só vai ter vértice
ele vai ter lados, ele vai ter ângulo interno, ele vai ter ângulo externo, mas ele não vai ter diagonal, ok? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Nós teremos uma série de aulas sobre esse mesmo assunto, dentro de geometria plana. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, ok? Espero vocês na próxima aula.